Quando crianças, Angel e Hoshino eram grandes amigos, e talvez até um pouco mais que isso, já que os dois se gostavam desde a infância. A personalidade provocativa de Hoshino era o que Angel mais gostava. Mas infelizmente um dia isso mudou. Agora tanto Angel quanto Hoshino já estão mais velhos, e Hoshino hoje é conhecido por ser uma garota totalmente diferente do que era quando menor. Antes ela era muito social e gostava muito de ficar com os garotos, mas hoje em dia ela os detesta e sempre procura confusão com eles. Ela sinceramente detesta todos os garotos. E bem, a amizade dela com Angel não é das melhores. Ele tenta tratar ela bem, ajudando nas tarefas dela, mas mesmo assim ela continua tratando ele mal. E depois que ele pegou nos seios dela sem querer, aí é que tudo foi por água abaixo mesmo. Está tendo casos de seres monstruosos na cidade que parecem roubar a energia H das pessoas, ou seja, basicamente a energia erótica delas. Esses seres tiram total dessa energia das pessoas, fazendo com que as pessoas não tenham mais vontade de viver. É bastante perigoso, porque assim pode ser que no futuro os humanos eles se autodestruam, porque não vai ter reprodução. Angel, o protagonista, ele é um X-Zeros, ou seja, ele é herói da energia H. Ele enfrenta esses monstros usando um aparelho e conseguindo basicamente derrotar esses monstros se utilizando da energia erótica. Mas infelizmente sempre que ele usa ele acaba perdendo as roupas. Depois Angel vai consertar uma piscina no aparelho dele que depois de ele ter usado naquela recarregada, e a gente fica sabendo que basicamente falta encontrar outra heroína para esse departamento de X-Zeros. A gente fica sabendo também que na verdade no futuro a Hoshino acabou protegendo o Angel desse ataque desses monstros que roubam a energia H das pessoas, e ele se culpa muito por isso até hoje. Mas bem, Angel tenta falar com a Hoshino, mas ela realmente não quer falar com ele, ela trata ele muito mal, fica ignorando ele. Só que eles acabam sendo atacados por um daqueles monstros, roubadores de energia H. Ele é o mesmo monstro que Angel derrotou, e já com um corpo novo, reconstruído, ele quer acabar com Angel, tentando se vingar. Angel tenta usar seu aparelho X-Zeros, só que não está funcionando porque ele está sem energia H. Então ele decide fugir dali junto com a Hoshino, voltando para um daqueles brinquedos que eles viviam brincando quando eram menores. O monstro continua sugando a energia H das pessoas, mas pelo jeito essa situação ajudou Hoshino e Angel se ficarem um pouco mais próximos de novo. Eles ficam até com as mãos dadas, e pelo jeito isso foi bom para o aparelho X-Zeros de Angel. O engraçado é que é tanta energia H que os dois acumularam que eles juntos derrotam um monstro que tinha acabado de ficar mais forte na energia H das pessoas num só golpe. Meu Deus, imagine tantos tirotinhos que esses caras estavam pensando. Talvez esse tenha sido o começo da reviravolta entre a relação de Angel e Hoshino mais uma vez. As roupas dos dois ficam totalmente destruídas e eles acabam numa situação meio estranha, já que eles ficam pelados em cima de um brinquedo e começam a conversar entre os dois, o que é realmente bem engraçado. Aí fica também sabendo que a Hoshino quando criança tinha tanta energia H, mas tanto quando criança, que o monstro não conseguiu aguentar aquele tanto de energia e acabou explodindo. Então Hoshino pergunta se ela pode ser também uma heroína X-Zero junto com Angel. E ela acaba conhecendo outras 3 heroínas X-Zeros. E por causa disso acaba descobrindo que ela moram junto com Angel numa casa. E acredite, ela não fica nem um pouco feliz quando descobre isso. E esse é o começo da história deles como heróis X-Zeros. No segundo episódio é mostrado que Angel tem um sonho peculiar com a Hoshino. Muito peculiar. E basicamente ele acaba acordando e tal, e ele vê que o cachorro dele tá com uma calcinha na boca, que é a calcinha da Momozono, que é uma das heroínas X-Zeros, a de cabelo marrom. E ela acaba não se importando muito com isso, então a gente descobre um pouco da personalidade dessas pessoas, né, que moram nessa casa. A gente também conhece a Sora, uma garota que sempre acaba dormindo no quarto do Angel sem querer, porque os quartos deles são bem próximos, são bem vizinhos, e ela sempre acaba trocando no meio da noite. E também a gente conhece Shirayu, que é uma garota de cabelos rosas, que ela podemos dizer que é a mais normal desse grupo.
Mas também não podemos dizer que ela é meio estranha também, né? Vocês acabaram de ver com a cena do cachorro. O cara já descobre que a Hoshino de novo desistiu de uma heroína X-Heroes porque ela basicamente ficou com vergonha. Porque o cara falou que ela tinha erotismo suficiente, entendeu? Então ela ficou com vergonha e decidiu não querer ser uma heroína de novo. A gente viu o Angel derrotando mais um desses monstros, salvando uma garota. E a gente descobre a dificuldade de toda hora ele ter que trocar de roupa, porque a roupa dele ia ser destruída. E apesar dos pedidos das pessoas do grupo X-Heroes para trazer ela de volta, Angel diz para a Hoshino que respeita a decisão dela, principalmente porque o trauma dela envolve esses monstros e tal. Então ele disse que vai respeitar a decisão dela. E isso, por sinal, deixa o Hoshino bem feliz e contente com ele. Aí também sobre um pouco mais do passado deles, mais uma vez mostrando que a Hoshino era totalmente diferente do que ela é agora. Ela era muito mais provocativa, muito mesmo, e era esse lado que o Angel gostava dela. Outro que Seju também ataca a escola, que Seju é o nome desses monstros que roubam energia H. E em resumo, ele ataca um garoto, carequinha e tal, que a Hoshino tinha acabado de recusar o pedido dele de amizade. E basicamente o cara começou a ter pensamentos imorais com o Hoshino errados. E aqui Seju falou isso. Ele falou disso porque tipo, ela recusou o pedido dele e tal, então ele ficou meio irritado com ela. A Hoshino ouviu isso, se sentiu muito culpado, porque ela não recusou da maneira certa e tal, ela foi bem grossa com ele. Então ela foi ajudar ele e foi corajosa e foi enfrentar Kiseiju. Ela corria muito risco, já que Kiseiju ia roubar a energia H que ela tinha, mas ela foi salva mais uma vez por Angel, que derrotou a Kiseiju facilmente com o seu X-Heroes. Por causa disso, mano, até a roupa da própria Hoshino foi destruída. E eles tiveram que se esconder de um carro, porque o carequinha lá chamou a polícia para cima do monstro. Então eles ficaram peladões dentro do carro, se escondendo. Foi uma cena bem engraçada. E mais ou menos, e também mostrou que a Hoshino tá começando de novo a ter desejo por ele. Depois disso, ela decide mais uma vez ser uma heroína X-Heroes. Tá? O Angel recebe mais uma vez uma sorte divina. Esse cara é muito surpreso, não tem como, cara. E a Hoshino, ela recusa agora aquele mano, só que de uma forma mais, né, honesta, sendo bem sincera com ele, uma forma bem melhor. E então depois da Hoshino conhecer seus novos amigos X-Heroes, eles são X-Heroes aparece e, por sinal, o Angel acaba caindo em cima das amigas dele nua. E por saber disso, a Hoshino acaba dando seu poder X-Heroes e acaba derrotando o bicho num hit só, velho, sem querer. É impressionante. E esse é o fim do segundo episódio. O terceiro rap começa com o grupo de X-Heroes além atrás de mais um, que é Seju, que tá roubando as roupas íntimas das garotas. E acaba porque dá errado, já que a Hoshino acaba não conseguindo usar o poder do X-Heroes. Por causa disso, ela acaba tendo até a própria roupa roubada. Bom, mas bem, eles ficam meio abalados por causa dessa derrota. E basicamente a Momozono pergunta para a Hoshino porque ela não conseguiu usar o poder e se ela tá realmente juntando energia H suficiente. E até dá algumas dicas como ver aquele tipo de conteúdo, né? E outras coisas. A Hoshino acaba rejeitando as ideias da Momozono. E isso irrita um pouco a Momozono e tal, porque ela tá dizendo que a Hoshino não tá sendo sério o suficiente no trabalho dela. E mostra muito que a Momozono tem um complexo de ela não ter um peito muito grande. E por causa disso ela se lembra de que a irmã dela, sempre, mesmo ela sendo muito inteligente, mesmo ela sendo muito aplicada nos esportes, a irmã dela, por ser mais bonita e tal, sempre ganha mais atenção das pessoas, até mesmo dos garotos. E ela se lembra um pouco disso, então ela fica meio irritada. Então, por causa de um método que ela viu na TV, ela tenta fazer os peitos dela ficarem maiores. E basicamente, o Angel acaba vendo ela tomando banho por causa disso. E os dois acabam tendo uma cena e tal. E principalmente por causa da água quente, ela tava meio, né, atordoada e tal. Mas foi legal como o Angel falou com ela. Ela ficou muito feliz por causa disso. Lembrando que quando ela foi recrutada para os X-Heroes, foi uma das primeiras vezes que alguém realmente viu ela, não a irmã dela. Então foi uma cena bem legal. E mano, é sério, esse Angel é muito surtudo, né? Pelo amor de Deus. Depois disso, a Momozono acaba se desculpando com a Hoshino. E no outro dia, aí eles acabam tendo que fazer uma coisa na piscina e tal, na escola lá da Hoshino e do Angel. E basicamente alguém roubou a calcinha de uma garota, que é amiga da Hoshino.
primeiro momento podia ser um garoto, mas na verdade tinha sido aqui Seiju e a Hoshino acabou indo atrás dela. Foi a mesma que, por sinal, naquele dia que teve aquela derrota, onde ela acabou roubando até a própria roupa da Hoshino. E então a Hoshino foi atrás dessa aqui Seiju e com a ajuda do Enjo, ele conseguiu derrotar facilmente. Mas acabou dando problema que o Enjo ficou com a roupa da garota na mão, segurando a calça da menina, e por causa disso as garotas ficou pensando que era ele que tinha roubado. Mas a Hoshino deu aquela ajudadinha básica e tal, e falou que não era ele, e tudo acabou bem. Depois disso a Hoshino acaba indo junto com as suas amigas e também comprou umas calcinhas e tal. E isso até impressionou a própria amiga dela, porque tipo, ela não devia ter nenhum interesse em garotos, umas roupas pra mostrar para os garotos e tal. Depois disso a Hoshino vai lá no quarto do Enjo para acumular energia H, e ela mostra, e ela literalmente fica só de calcinha na frente dele, de sutiã. E ele basicamente ela deita junto com o Enjo e vai ficar acumulando essa energia H. E acaba mostrando um flashback do Enjo com a Hoshino quando eles eram menores. E basicamente a Hoshino provocando ele, mostrando o quanto eles se gostavam quando eram menores. E acabou tudo bem e tal. Foi um flashback bem bonitinho da Hoshino provocando o Enjo. O que foi uma cena bastante engraçada e interessante. Eles ficaram muito vergonhosos e do nada a Momo começou a poupar Hoshino. E tipo, em primeira mão a gente pensa que é o Enjo, mas na verdade era apenas a Sora que tava ali o tempo todo dormindo ao lado deles. De novo ela enganou o quarto. A Hoshino acaba dizendo que também enganou o quarto pra enganar a Sora. A Sora acaba indo dormir no mesmo quarto mesmo assim, do Enjo. E no final a Hoshino acaba sem querer usando a energia H dela de novo e destruindo o teto mais uma vez. Mas bem, assim acaba mais um episódio muito bem. Eles são cada vez mais próximos um do outro, o grupo X-Zeros. E assim acaba o terceiro episódio. E é isso, mitos, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostarem, querem a continuação desse anime aqui, então por favor deixem um like. A meta é de 1000 visualizações para esse vídeo. Então se vocês por favor querem continuação, continuem deixando o like, comentem também se vocês querem a continuação, que eu saberei e terei a continuação desse vídeo, tá bom? Então muito obrigado e até a próxima conversa. Valeu.